quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio, capítulo 9. Nós vamos ler, irmãos, do verso 1 até especificamente o verso 6. Deuteronômio, capítulo 9, verso de 1 até o verso 6. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 9, 1 a 6. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus, povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti, é fogo que consome, e os destruirá e os subjugará diante de ti, assim os desapossarás e depressa os farás perecer como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez, irmãos, em oração, buscando a direção do Senhor nesse momento. Senhor Deus, nós te damos graças por o grande privilégio que o Senhor nos concede nessa manhã, de podermos, ó Deus, ouvir a tua voz, ouvir os teus ensinamentos santos e poderosos que são capazes de transformar a vida do homem completamente. Usa da tua graça para conosco nessa manhã. Ilumina os nossos olhos, Senhor. Desvenda os nossos olhos, a fim de podermos contemplar as maravilhas do Evangelho de Cristo na tua lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Há uma forte tendência, eu diria, é até natural ao coração do homem, rapidamente tentar mudar a maneira como Deus salvou o indivíduo para uma outra maneira que tem a ver com a minha própria força, a minha própria ação. É muito natural isso. É natural porque é assim desde o princípio, é assim desde a queda, é assim porque nós não temos em nós nenhuma condição de poder seguir pela graça, confiando em outro, pela nossa própria miséria. Se a graça não nos conduzir, rapidamente a gente deixa a graça de Deus e volta para as nossas próprias forças e obras. Me parece que isso é tão natural, irmãos, porque o apóstolo Paulo insiste nisso lá na igreja dos Gálatas, escrevendo aos Gálatas, dizendo: admiro-me como tão depressa vocês passaram da graça para as obras. Vocês começaram pelo Espírito e agora já estão na carne. Nós somos propensos a isso demais, a nossa natureza é assim. E nós somos, então, lembrados, somos trazidos diante dessa perspectiva continuamente, porque o nosso coração
precisa confiar não em outro, muito menos em si mesmo. Ele precisa confiar em Deus. Somente em Deus. O texto que nós acabamos de ler nessa sessão, não é? Ele é parte de um momento em que Israel está entrando na terra prometida. Lembre-se que essa geração aqui, ela não é a geração que viu as obras extraordinárias de Deus no deserto, vendo o Mar Vermelho se abrir, não. Essa geração morreu. Agora são seus filhos. E ele então traz a memória dos seus filhos. Lembrem-se, veja que ele começa exatamente o texto dizendo: ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filho dos anaquinhos que tu conheces e de que já ouviste. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti. E aí ele vai imediatamente estabelecer um princípio. Verso 4, quando, pois, o Senhor teu Deus estiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra. Quando vocês entrarem na terra, não diga, foi por causa da minha justiça, foi por causa da minha obra que Deus fez tal coisa por mim. Esse aqui é o grande tema, não é? É o grande tema do capítulo 8, 9 em diante de Deuteronômio, onde a graça de Deus é estabelecida com toda a firmeza. E Deus está dizendo: não confie em vocês mesmos, confie em mim. E é interessante que Paulo também usa uma estratégia muito parecida com essa nos seus escritos, quando ele mostra o poder do inimigo e então exalta a glória daquele que nos liberta. Ele faz exatamente a mesma coisa que Moisés faz, a mesma coisa aqui em Deuteronômio. Ele mostra quem são os inimigos e qual a real situação de Israel diante de tais inimigos. E a narrativa começa com uma expressão: ouve, Israel. Eu lembro que no capítulo 6, verso 4, tem lá o que ele chama de Shema, não é? Ou Shemar, como alguns chamam, que é ouve. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, Israel. Ouve, Israel. Agora, essa é uma verdade que a igreja nunca pode se esquecer. Só há um Senhor. Ele diz: ora, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não há outro igual a Ele, não há ninguém que se compare a Ele. Ele é único, Ele é triuno. E Ele é indivisível, Ele é Deus, e não há outro que se compare a Ele. Mas agora Ele vai dizer: ouve, Israel, vocês precisam também ter na sua declaração de fé não apenas quem é Deus ou o que é Deus, mas exatamente quem vocês são, o que é você. Ouve, Israel, os nossos inimigos são maiores do que nós. Os nossos inimigos são maiores do que nós. E não haveria aqui nenhuma condição de redenção à parte da graça de Deus. A narrativa, a gente pode ir trabalhando essa primeira sessão do verso 1 até o verso 6. Nós começamos com o Senhor que chama a nossa atenção nessa centralidade do argumento. Não confie em vocês mesmos, confie em Deus. Não é por causa da tua justiça, mas é por causa da minha bondade e da minha misericórdia que eu vou libertar vocês do cativeiro e que eu vou colocar vocês na terra prometida. Veja como é interessante fixar isso nos nossos olhos, irmãos. O que Israel fez para ser liberto do cativeiro? Qual foi o poder de Israel em tudo aquilo? Nenhum. E para entrar na terra prometida, para entrar na glória, qual é a justiça que foi demandada deles para que eles sejam habitantes da terra? O Senhor diz: não foi por tua justiça. Não foi por tua justiça que você foi salvo,
e nem é por tua justiça que você vai entrar na terra prometida. A graça que começou é a graça que termina. Aquele que começou a obra é o mesmo que há de terminá-la e completá-la. Ouve, Israel, aqui um novo discurso se apresenta, não é? Interessante porque Moisés aqui, ele representa ao povo, descreve diante dos olhos do povo a força extraordinária dos seus inimigos. E eles vão encontrar esses inimigos. A nação que eles vão tirar de lá, ou as nações que eles vão arrancar de lá, são mais poderosas do que eles. Eles não são rudes, necessariamente, não são mal educados, pessoas que vão chegar lá e você vai querer trocar um espelho por alguma coisa deles, não é? Eles são homens que, veja a narrativa, diz, ora, muralhas, que chega até ao céu, uma linguagem metafórica bem interessante, ele descreve, as muralhas deles chegam ao céu. Hoje, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu. Cidades grandes e amuralhadas até os céus. Povo grande e alto, filho dos Anaquins, que tu conheces, de que já ouvis. O que é que se diz dele? Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Era esse o ditado corrente no meio deles. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Vocês foram chamados para tomar essa terra. Cidades fortificadas. E vocês vão lutar com eles no campo. E quando vocês chegarem lá, vocês vão ver gente grande e alta, maior e mais alta do que você. Vocês não têm forças para vencê-los. Vocês não têm condições de conquistá-los. Eu me impressiono com esse tipo de linguagem na Bíblia, não é? Quando eu vejo como Deus faz de coisas tão pequenas, coisas tão gloriosas. Um dia eu estava gentilmente cedido, a Suzana cedeu a casa dela, que é uma vila de pescadores ali na região de Alagoas. Eu fui passar 3 dias com a minha família lá. E é uma região, literalmente, 7 da noite, tá tudo escuro, não tem ninguém na rua, você tem que entrar e dormir ou fazer alguma coisa dentro de casa, porque não tem nada para fazer. Mas é um descanso por natureza. E aí eu estava sentado, olhando conversando com algumas pessoas e olhando 2 pescadores ali, puxando a rede. E no lugar daquele pacato, assim, e me veio a memória, a mente, como foi de um lugar como aquele, que Deus chama pescadores, e diz, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E esses homens transformaram o mundo pelo poder do Evangelho. Veja, nós estamos aqui, a que distância daquilo. Hoje nós estamos pregando esse Evangelho aqui. Não há, entende, Deus, ele vai mostrar para que seja revelada a glória dele. Exatamente na humildade dessas coisas, ele vai mostrar a força dele. Ora, foi assim com Davi, o rei. Depois de todos os irmãos escolhidos, e disseram, olha, não tem mais ninguém, não tem um jovem no campo, não. Chame. Esse é o rei de Israel. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Quando Saul foi rejeitado, em 1 Samuel 15, as palavras do profeta foram essas: Saul, quando você era pequeno, Deus te fez grande.
Quando tu eras o menor na tua tribo, Deus te colocou como príncipe de Israel. Agora o teu coração se ensoberbeceu. E Deus está lembrando continuamente ao seu povo. Não é por tua força, não é tua capacidade, não é tua condição, é a graça dele. Não é a tua condição intelectual, não é a tua habilidade que está em jogo aqui, é o poder de Deus. Uma cidadezinha como Wittenberg, na Alemanha, um vilarejo, irmãos, um vilarejo. Um vilarejo. Deus transformou a Europa e o mundo num vilarejo. Israel, vocês vão enfrentar inimigos que são mais poderosos do que vocês. Os muros deles são altos como chegando ao céu. Os gigantes no meio deles são tremendos. E há um ditado que corre no meio deles, e o ditado é esse: quem pode contra os filhos de Enaque? Como vocês vão destruí-los? Como você pode falar dos mesmos inimigos sem ser incrédulo? Você lembra que foi isso que aconteceu lá em Números, no capítulo 13? Quando os espias vão até a terra prometida, e lá eles trazem exatamente essas mesmas informações, dizendo, ora, 12 dos espias, 10 deles, vão dizer, eles são grandes demais, eles são poderosos demais, nós vamos ser destruídos, eles não podem, nós não temos força contra eles. Você pode simplesmente olhar para isso e dizer, nós não vamos adiante. Eu não tenho como transpor isso. Agora a mesma história contada por Moisés, para exaltar o poder de Deus. Veja, você pode falar a mesma história, ou para a incredulidade, ou para o poder de Deus. É assim que a gente aprende a narrar as histórias bíblicas, não é? Você nunca vai pregar num texto de Números, por exemplo, para poder exaltar a incredulidade, mas para mostrar como eles deveriam ter crido, como a própria Bíblia mostra como deveria ser. Moisés vai contar essa história ali, vai dizer, eles de fato são assim, eles são mais numerosos que vocês, eles são mais poderosos. Agora, não é com a tua força que você vai conquistar. Não é a tua justiça que vai te fazer. A mesma história contada com intenções diferentes. Um é para desencorajar, o outro é para encorajar. Uma era para a incredulidade, a outra é para a fé. Como nós temos a perspectiva diferente da mesma história. E como nós podemos falar dos problemas com perspectivas tão diferentes. Como podemos falar dos nossos problemas com perspectivas bem diferentes? São grandes os meus problemas, são muitas as minhas angústias. Mas a vitória não depende da minha força, nem da minha capacidade, nem da minha condição. Depende da graça e da bondade de Deus. Como é que você fala dos seus problemas para os outros? Como é que você conta a sua vida para as pessoas? O que é que você ensina aos seus filhos sobre os problemas da vida? Como você foca em casa? É para produzir incredulidade e desencorajamento? Ou esperança e fé? O que eu faço
com a minha história. Na segunda parte do texto, não é? Ele vai assegurar da vitória. Interessante, no verso 3, acompanhe comigo, ele diz: sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti. Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti. É fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. O que é que assegura a vitória deles? Não é que haverá aqui um combate igual. Eu vou levantar homens fortes em Israel, que vão ter a estratégia de guerra assim. O Senhor está dizendo com toda a clareza: sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti. Ele vai à tua frente, ele marcha na tua frente, ele é o capitão do exército, ele é o soberano Senhor, ele vai adiante de ti e os inimigos se submeterão a ele. Você vai confiar no sucesso, você vai confiar na vitória, porque o Senhor está diante de ti. Apesar da força do inimigo, a minha esperança está no fato de que Deus está na minha frente. Eu sou o Deus que vai adiante de ti, eu sou o teu capitão, eu sou o comandante, eu te dou direção. Aí veja o detalhe: eu sou fogo consumidor. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Eu lembro quando nós somos alertados sobre o culto, ele diz assim lá, que Deus é fogo consumidor. O Egito é descrito no próprio Deuteronômio como sendo uma fornalha de ferro, que Deus tirou Israel de lá. Quando Deus se apresenta a Moisés para libertar o povo do cativeiro, em Êxodo no capítulo 3, ele aparece numa sarça que ardia e não se consumia. A descrição exata do povo de Deus, que está numa fornalha, mas aquela fornalha não pode destruí-los. Não tem imagem mais gloriosa do que aquela do outro cativeiro babilônico, quando Deus coloca ali, por meio do seu poder, 3 dos amigos de Daniel numa fornalha que ardia, até os que levaram os 3 jovens para a fornalha morreram. E eles entram na fornalha e estava ali o capitão com eles, o comandante estava no meio deles, e dentro daquela fornalha eles não foram consumidos. Mas aqueles onde o Senhor não está, onde Ele não está presente, Ele vai adiante para consumi-los com fogo. Eu sou fogo consumidor. Se você me temer, no fogo dos inimigos, a fornalha de fogo não vai te consumir. Ela vai arder, mas ela não vai te consumir. Mas se eu for o teu inimigo, ninguém poderá te livrar das minhas mãos, porque eu sou fogo consumidor. Moisés vai assegurá-los da vitória, dizendo: é a presença de Deus que vai conosco, apesar da força do inimigo. Ele vai destruí-los, irmãos. O Senhor, depois em dias de agora, vocês vão expulsá-los de lá. Mas eles não vão possuir sem que Deus destrua primeiro eles. Isso é que é extraordinário na narrativa. Veja a sequência do texto, por favor. É fogo que consome, os destruirás e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás
perecer como te prometeu o Senhor. Veja, o Senhor é fogo que consome e os destruirá. Ele vai destruí-los e ele vai subjugá-los. E assim vocês vão desapossá-los. E assim vocês vão tirá-lo de lá, como prometeu o Senhor. Você entende? A força de vocês é porque eu já fiz aquilo que eu ordenei vocês fazerem. Eu já os destruí, agora tomem conta da terra. Arranquem da terra aqueles que praticam a iniquidade. Eu gosto muito dessa linguagem porque quando eu penso na nossa luta contra o pecado, né, e das nossas fraquezas na nossa luta contra o pecado. Eu lembro quando Paulo, no capítulo 2 de Colossenses, diz assim, que vocês usam algumas regras para fugir da sensualidade, isso é, do prazer do pecado. E aí Paulo vai dizer no final do capítulo 2, não toque nisso, não coma aquilo, não beba aquilo. Você cria um monte de regra humana para poder se livrar do pecado. Aí no final Paulo diz assim, isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. Aí no capítulo 3 ele diz agora, se você morreu e ressuscitou com Cristo, buscai as coisas lá do alto, não as que são da terra. Entende? As que são da terra aqui não é aquilo que é santo na terra, como a família, a igreja, o trabalho, não é isso. Ele vai dizer a imoralidade, a impureza. Aí ele diz, vocês que morreram com Cristo, ressuscitaram juntamente com ele. Aí no verso 5 do capítulo 3 de Colossenses, Paulo diz, agora vão e façam morrer a vossa natureza terrena. Aquele que no capítulo 2, no finalzinho disse, vocês não podem destruir a natureza terrena com as forças que vocês criaram e com a estratégia que vocês estabeleceram, mas se vocês morreram comigo e ressuscitaram comigo, agora vocês podem, agora vão e façam morrer a vossa natureza terrena. O Senhor diz a mesma coisa a Israel. Eu vou à frente de vocês. Eu vou destruí-los e subjugá-los. Agora entrem e tire esses homens da terra. Façam o que eu já terminei, façam aquilo que eu já fiz, realizem aquilo que eu já ordenei vocês. E aí eles vão para o ponto central, no verso que se segue, no verso 4. Veja, quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti. Perceba como é interessante, veja como o verso final do verso 3, ele diz, e os desapossarás, e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Vocês vão tirá-los de lá. Agora veja como começa o 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti. Ele manda fazer e diz, quando eu tiver feito isso. Não digas no teu coração, por causa da minha justiça, por causa do meu bom caráter, por causa do serviço que eu prestei ao Senhor, agora o Senhor está nos recompensando. Nunca pense isso, irmão. Não permita que o seu pensamento, que a sua mente tenha o menor pensamento sobre justiça própria, dizendo, por minha justiça, por minha obra, pelos meus méritos. O cuidado é tão sério, na sequência do texto ele diz, por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe essa terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor os lança diante de ti. Veja o 5, não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração. A graça está sendo firmada na lei. Não é por tua justiça, nem pela retidão do teu coração.
não é por causa da disposição do teu coração em fazer o bem. Ah, irmãos, como é difícil tirar as pessoas da ideia de que é através do seu próprio mérito que elas têm conseguido as coisas. Como é difícil. É por isso que a graça é o Evangelho que vai fazê-la. Eu posso gritar aqui, eu posso argumentar aqui. Se o Evangelho, se o Espírito não falar o nosso coração. E se ele não quebrar a gente, moer, para que não sobre nada. É tão difícil. Porque essa foi a primeira reação do homem caído. Eu vou fazer com as minhas mãos vestimenta para cobrir a minha nudez. A primeira reação. Isso está impregnado na nossa alma. Confiar em si mesmo. Confiar em si mesmo. E o Senhor vai quebrando cada uma dessas possibilidades. Não é por causa da tua justiça, nem da retidão do teu coração. Interessante. E o Senhor vai dizer, interessante, veja só, lá no finalzinho, no verso 6, ele vai dizer, são as palavras, pois tu és povo de dura cerviz, de novo, veja, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Ele diz, olha, não é por causa da tua justiça, não é por causa da tua retidão, a retidão do teu coração, porque já está provado isso. E é o que Moisés vai fazer a partir daqui, que é a exposição da próxima domingo, se Deus nos permitir, quando ele vai tratar exatamente sobre o bezerro de ouro. Como é que Israel sobreviveu àquela grande iniquidade? Como é que Israel sobreviveu ali com a prática? E é exatamente essa expressão, povo de dura cerviz, é a primeira vez na Bíblia que esse termo aparece, quando eles estão ali fazendo um bezerro de ouro para adorar, estando Deus falando com Moisés, dando a lei ao povo, eles fazem um bezerro de ouro para adorar, e Deus diz, esse povo é um povo de dura cerviz. Eles têm um pescoço como de um bezerro, eles se tornaram aquilo que eles adoram, eles são como um animal. E aí o texto diz, não é por causa da tua justiça, porque vocês são um povo de dura cerviz. Preste atenção nisso, irmãos. Nós vamos conquistar a Canaã celestial, mas isso é atribuído ao poder de Deus e não ao nosso próprio. Então é dito, é da graça, é fruto da graça de Deus e não do nosso mérito. Em Cristo nós temos tanto a justiça como a misericórdia, como a força para fazer. É nele que eu tenho a justiça e a força para fazer. Logo, é somente nele que eu posso me gloriar. Não em mim mesmo. E nem na suficiência da minha própria força. Somente nele. Mas Deus vai dizer uma outra razão pela qual ele vai tirar o povo de lá. Veja, não é por causa da tua justiça. Mas eu vou te dar a razão verdadeira. Porque eu vou tirar os cananeus de lá. Sabe por quê? Porque eu vou destruir todos os idólatras. E é interessante como que a história que ele vai contar, que na sequência do capítulo, até o capítulo 10, verso 6, a história que ele vai contar é a história de Israel adorando um bezerro de ouro. E aqui ele diz, preste bem atenção nisso, irmãos,
o pecado deles chegou no nível, eles vão ser destruídos. Eu vou destruir os idólatras. Eles odeiam ao Senhor. Eu vou visitar a iniquidade sobre eles. É por causa da iniquidade deles. O seu pecado te achará. O pecado deles foi visitado pela ira de Deus. Matthew Henry diz assim: todo aquele que é rejeitado por sua própria impiedade. Mas todo aquele que é aceito, não é aceito por sua própria justiça. Todo aquele que é rejeitado por Deus, é rejeitado pelo seu próprio pecado. Mas todo aquele que é aceito por Deus, não é aceito por sua própria justiça. Por isso ele termina dizendo: eu vou cumprir o que eu prometi. Eu fiz um pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou Deus que guardo a minha aliança. Eu jurei aos patriarcas que eu daria essa terra à sua descendência. E eu guardo a minha promessa. Eu faço cumprir a minha promessa. Ela não falhará. Foi por amor da minha promessa. Foi porque eu vos amei. Por amor à minha palavra. Que eu vou cumprir aquilo que eu ordenei. E que eu disse que faria. Não é por causa da tua justiça. Se fosse por minha justiça, nada sobraria diante de Deus. Um aspecto que ainda nos leva a pensar um pouco, irmãos, e é importante pensar nisso, veja só. Como é difícil você pensar, como é fácil olhar, por exemplo, a história de Caim e Abel. Vamos pensar naquela história ali, lá em Gênesis, no capítulo 4, verso 3 e 4. Preste bem atenção. Quando, naquele contexto, eles oferecem sacrifícios ao Senhor, Abel e Caim chegam para oferecer sacrifício ao Senhor, ou ofertar ao Senhor. Como o fariseu e o publicano, Caim e Abel chegam diante de Deus. O fariseu dizendo: é por minha justiça que eu vou ser recebido. O publicano: recebe-me pela propiciação que o Senhor produziu, pela salvação que o Senhor concedeu. Recebe-me por tua justiça. O fariseu diz: recebe-me por minha justiça. Por que Caim ficou irado com Deus, ou com seu irmão? E por que matou Abel? Por uma razão simples. Ele não foi aceito por Deus. Ele não foi aceito por Deus. E por isso ele o matou. Como em 1 João 3,12 vai dizer, as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Você entende? É por isso que lá em Hebreus 11,4, quando fala de Abel, diz: até hoje Abel creu no Senhor e a sua fé até hoje fala. A salvação, ele foi aceito pelo Senhor, porque ele chega com um sacrifício substitutivo. Ele chega diante de Deus. Ele foi aceito por Deus. E Caim não foi aceito por Deus. E quando você chega para ser recebido por Deus, com a tua própria justiça,
eu te advirto hoje que você não será recebido por Deus. Se você chegar diante de Deus com a justiça de Cristo, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você será recebido por Ele. Não é por causa da tua justiça, nem da retidão do teu coração. É por minha misericórdia. Você que está sem Cristo hoje e pensa constantemente em ser recebido por Ele, diz: Senhor, eu quero viver, eu quero andar no teu caminho. E você acredita que, de alguma forma, que a tua obediência, ou que o teu coração, medido e pesado, Deus vai dizer: você é bom o suficiente para que eu receba você? Se você ainda busca ou imagina ou entende a vida dessa forma, você vê como é difícil quebrar esse conceito do mérito. Você precisa hoje se arrepender dos seus pecados. Porque você tem muitos pecados, mas você tem um gravíssimo. Você rejeitou a justiça de Deus por tua própria justiça. Talvez você tenha lutando para ter um coração reto, para poder ser aceito por Deus. Nunca, nunca, nunca você vai conseguir ser perfeito a ponto de ser recebido por Deus, porque para ser recebido por Ele você tem de ser perfeito. Você precisa da justiça dele, não da sua. E aí você vai ter força para dominar a terra. Agora vai e tira os inimigos de lá. Agora vai e mata a tua natureza terrena. Agora vai e obedece os meus mandamentos. Não é por causa da tua justiça, nem da retidão do teu coração, mas é por causa de Cristo e da justiça de Cristo tão somente, que nós vamos ser recebidos por Ele. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graça, Senhor, por Tua palavra e pelo privilégio de podermos meditar em verdades tão fundamentais para nós. E que o nosso coração tende a se desviar dela. Nós precisamos ser lembrados disso tão constantemente, ó Deus. Tem misericórdia da nossa alma e da Tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.